Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas o motivo de eu fazer esse vídeo e colocar como título direto ao ponto é para tentar ajudar da mesma forma que eu tive que ver alguns vídeos de muitos colegas que ajudaram, com certeza, mas eu quero trazer de uma forma muito mais direta, sabe? Eu entendo que tem gente que trabalha com criação de conteúdo e tudo, e precisa de tempo de visualização, e traz o dia da entrevista da Aima como um vlog, um dia desde o início, preparando para ir, chegando e contando o dia, como são as coisas. Mas eu quis trazer um vídeo também, não tenho interesse de ganhar esse tempo de visualização, então eu quero trazer um vídeo direto ao ponto da parte positiva da minha entrevista, dos documentos que eu levei. Já adianto que não teve pendência, tá? Então é um checklist que eu acho que consegue ajudar aos amigos aí também que estão nessa luta da imigração, nessa entrevista, né, junto à AIMA. O meu visto foi o visto de procura de trabalho, aquele que eles chamam na lei o 88.1, que é o que se enquadra inclusive no site da AIMA, que você pode olhar lá. Então vamos lá, vamos ser direto aqui. Eu tenho aqui que eu vou deixar tanto na descrição do vídeo, tá? Quanto no primeiro comentário, eu vou tentar deixar ele fixado. Eu tenho aqui um checklist, tá? Dos documentos que eu levei e que não tive nenhum problema quanto à pendência de documentação. Eu vou comentando aqui um a um com vocês, tá? E também vou deixar nas descrições. Primeiro deles, passaporte com visto, né? Isso aí é muito básico. No próprio site da AIMA, no item 2, que eu quero deixar aqui, no site da AIMA diz que é preciso levar foto 3x4, né, em algumas agências, em alguns casos. Só comentando aqui que o meu agendamento ele foi agora, agora é difícil porque cada um vai assistir em uma data, né? Mas foi no dia 19 de dezembro de 2025, certo? Na AIMA de Viana do Castelo. Eu moro aqui na região de Matosinhos. O meu visto inicial, né, a solicitação, seria para Santarém, a morada, mas foi parar em Viana do Castelo. Mas quanto a isso, eu acredito que muita gente tenha esse tipo de situação também, de estar agendado para um lugar bem longe. Mas o meu tá para Viana do Castelo e o da minha esposa é Braga. Então, e não ficou no mesmo dia, tá? Eu vejo alguns casais que estão no mesmo dia, mas eu e minha esposa a gente tá para datas diferentes e sítios diferentes, tá bom? Locais diferentes. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. A foto 3x4 eu fiz e levei, embora no site da AIMA dissesse que para a agência minha, de Viana do Castelo, não precisaria, mas é melhor errar para mais do que para menos nesses casos, tá? Então foi passaporte com visto, foto 3x4, os antecedentes criminais do Brasil, não aqui de Portugal, tá? Emitido pelo aquele site que a gente entra no Gov, Polícia Federal, bota ali os dados, emite, faça um atualizado. Não precisa ir a notário, nenhum tipo de reconhecimento, tá bom? Só gera, faça a impressão dele e deixe guardado também, tá bom? O PB4, tá bom? Aquele seguro de viagem, se você não tiver o PB4, mas o seguro de viagem que você fez, leve ele também, tá bom? O número de utente provisório, tá bom? Leve também porque é necessário, não esqueça disso. O seu NIF, essa folha do cadastro, quando você cria o seu NIF, que eles lhe dão aquela folha das finanças, né, que tem ali os seus dados com a numeração, o seu NIF também é preciso. Uma declaração de dívida e não dívida das finanças, que isso você consegue no seu próprio portal das finanças, tá? Como que eu fui conseguindo muita coisa do meu? Google. Declaração de dívida e não dívida, finanças Portugal. Já gerava o link ali, eu entrava, fazia o login e emitia a certidão. Dúvida que vocês tiverem no que for possível, aqui nos comentários eu também tento ajudar, tá? Porque eu sei o quanto é importante isso. Então tem isso também, tá? Anotem declaração de dívida e não dívida. A folha do NIS, também quando você emite o seu NIS e tem ali o comprovativo dele com a numeração e tal, também levem isso. Declaração de situação contributiva da Segurança Social. Também muito tranquilo, só colocar ali no Google, informa ali, declaração de situação contributiva, vai te indicar o site da Segurança Social aqui de Portugal e você consegue emitir essa declaração também, tá?
Isso aqui eu estava falando meio que de uns documentos pessoais. Agora eu vou entrar numa parte de arrendamento e depois do trabalho, tá? Então vamos lá. Em contrato de arrendamento, desculpa, leve seu contrato de arrendamento, tá bom? Assinado pelo senhorio, por você. Se você tiver, no caso eu e minha esposa, né? Somos os dois locatários. Eu e minha esposa assinamos, está o nome de todos os dois lá no contrato. Então leve ele. Caderneta predial. Poxa, esse ponto eu queria frisar com vocês porque, na verdade, eu não ia nem solicitar. Eu estava vendo vídeo de outros colegas, né? Alguns diziam que pediam, outros não pediam e tudo, e eu com medo de fazer aquela sensação de não vou incomodar ainda mais o senhorio, eu falei, não, eu vou pedir não. Só que, por sorte, o corretor, né, o imobiliário, ele falou, Ricardo, eu já vi alguns outros inquilinos dizendo que já pediram a caderneta e tudo, e como eu tenho a caderneta predial do imóvel do seu senhorio, eu já vou lhe enviar também, tá? Eu agradeci, fiz a impressão, levei, e é impressionante como isso lá, no caso dia 19, ontem, tinha gente sendo reagendada porque não tinha levado a caderneta. E eu ouvi advogados ligando, dizendo que era, né, o advogado do cliente tal e que estava sendo solicitada a caderneta. E muito do meu lado assim aconteceu de uma funcionária da AIMA, de forma simpática, educada, falou, doutor, e a caderneta predial, vai conseguir? Aí ele, olha, tá difícil porque o proprietário não sabe onde está, não consegue, já é um idoso e tudo. Aí ele, olha, então eu vou pedir o passaporte do seu cliente e vou fazer o reagendamento, tá bom? Porque infelizmente não tem como prosseguir sem isso. E aí foi reagendado por conta da caderneta predial. Então, separem logo esse documento também, tá bom? Peçam com antecedência para ter o tempo de caso proprietário ou senhorio, né? O nome que cada um quiser dar. Mas caso ele não tenha de imediato, tenha que conseguir, tá? Peça com antecedência, tá bom? A declaração de honra do senhorio, que tem esse modelo já no site da AIMA, tá bom? Pode ser de acordo com aquele modelo. Esse sim, registrado, tá? Em notário ali, a assinatura do proprietário, é bom ter. E recibos de pagamento, tá? Eu levei tanto os comprovativos dos pagamentos que eu fazia, né, do meu banco ali ao proprietário, quanto o que o proprietário tem que fazer nas finanças. E quanto aos meus, os bancários, ela nem quis olhar. Ela só pegou e, não, esses não preciso, eu preciso do da finanças. Então, assim, um outro cuidado, tá? Verifiquem se o proprietário de vocês faz a parte correta em relação ao registro do contrato de arrendamento nas finanças, tá bom? Quanto às informações dos pagamentos mensais que vocês fazem, infelizmente é uma culpa que é o proprietário que possa não fazer, mas recai sobre nós, locatários, né, inquilinos e imigrantes, quando vamos à AIMA. Nós temos que levar os comprovativos de que o proprietário registrou o contrato de arrendamento nas finanças, de que o proprietário informa mensalmente os pagamentos que nós fazemos. É uma obrigação que a gente chama de solidária, né? Porque é uma obrigação dele, mas nesse caso para a AIMA, a gente tem que estar no pé do proprietário, verificando se ele está fazendo o correto para que não nos atrapalhe. Então, quanto a recibos de pagamento, se quiser, levem os bancários também, o que vocês fazem, mas o principal, tá, são os recibos da finanças, que vai ter que estar lá dizendo que mês a mês ele vem recebendo o pagamento de vocês, tá? A declaração do contrato de arrendamento nas finanças, que é justamente o comprovativo de que aquele contrato de arrendamento que você está apresentando, ele foi declarado nas finanças e ele consta lá de forma válida, tá bom? E eu levei também o atestado de morada da junta de freguesia, tá? Como esse atestado foi solicitado para eu fazer o número de utente, e eu já tinha esse documento, então eu levei também. Então, assim, se puder fazer, é bom. Não é nada muito trabalhoso, tá? Para quem nunca fez ou quem ainda não fez. Eu só fui à junta de freguesia, aqui da minha morada, e informei que eu precisava desse documento e tal. Ela pediu meu passaporte, o contrato de arrendamento e tudo. Fez a emissão. Paga-se uma taxa, acho que 5 euros e alguma coisa, e 2 dias depois ela já estava pronta, eu busquei. Então isso também, tá? Então isso aqui em relação à morada foi o suficiente. Vamos lá, contrato de arrendamento,
caderneta predial, declaração de honra do senhorio, os recibos de pagamento das finanças, esse foi o obrigatório, tá? A declaração do contrato de arrendamento nas finanças e o atestado de morada da junta da freguesia. Isso foi suficiente. Quanto ao trabalho, o contrato de trabalho, a declaração patronal e os recibos de vencimento. Esses 3 pontos foram também o suficiente, não teve nenhum questionamento, nenhum pedido de documento a mais em relação a isso. E o formulário da AIMA, que tem no próprio site da AIMA, quando você entrar ali na parte de trabalho e for, se eu não me engano, pessoal, já é a primeira opção, que é o visto, né, de trabalho, eu não lembro exatamente, mas vai ser o artigo da lei que a gente se enquadra nessa situação é 88.1. Então ali já vai ter a aba de documentos necessários e neles ali já informam. O que é? Se for ver os documentos é muito mais simples do que isso, né? Se for ali nos documentos necessários não diz sobre caderneta predial, né? Tem um monte de coisa que não fala. Mas a gente vai fazendo ali um compilado de amigos e colegas também que já passaram pela entrevista. Olha, na minha teve essa solicitação, na minha teve, e eu resolvi de forma direta trazer o que na minha teve e, poxa, foi muito tranquilo o atendimento, sem pendência nenhuma. Cheguei, só entreguei a documentação, ela falou, olha, o seu passaporte, eu entreguei. Ela, qual é a documentação que você tem? Eu falei, olha, eu tenho do que está nesse checklist aqui, eu tenho. E o que a senhora precisar também pode falar. Ela, não, só me dê aqui os documentos. Pegou todos, já foi olhando. Quando ela viu, eles verificam muito essa parte do arrendamento, tá? Ela verificou, claro, documentos pessoais. Quando ela começou a olhar contrato de arrendamento, aí verificou se o proprietário, né, no contrato de arrendamento era o que constava na caderneta predial, certo? Conferiu ali se era a mesma pessoa, os dados certinho. Só deu uma folhada rápida assim, viu que tinha a declaração de honra, viu que tinha os recibos de pagamento das finanças, viu que tinha essa declaração do contrato está registrado, né, junto no site das finanças. Quando ela deu uma folhada rápida nisso, ela falou, ok, Ricardo, você tem aí o formulário da AIMA? Eu falei, tenho. Aí ela olhou assim, lá, o modelo é 1, pronto, isso. Pronto, pode já começar a preencher que a gente começa o seu atendimento. Então, realmente foi uma triagem muito, pelo menos a minha foi muito focada nessa questão do arrendamento, tá? E claro, também precisou verificar a parte do trabalho, né? Só que são coisas mais simples, é contrato de arrendamento, declaração patronal, que precisa ter, tá bom, pessoal? Um detalhe, a declaração patronal não precisou ser feito um registro em notário, tá? Nem nada disso, foi só realmente a empresa fazendo aquela declaração, assinando e me entregou. Ela já foi suficiente. Caso eu tive também essa dúvida, eu falei, será que ela vai gerar uma pendência e eu vou ter que pedir para a empresa fazer o registro dela em notário, né? Em alguma situação assim? Não foi preciso, tá bom? Então, no total, foram esses documentos, certo? Fez tudo muito tranquilo, fez a foto, que não precisou, né? Eu perguntei se a foto precisaria, ela falou, não, a foto vai fazer aqui no momento. Foto digital, assinatura, fez todo o documento. Tem o pagamento de 51, eu tenho aqui o comprovativo. Tem aqui o pagamento de 58 euros, tá bom? 58 euros e 10 cêntimos, que é preciso fazer também. Pode ser tanto o valor quanto o multibanco, isso ela falou que qualquer um dos dois poderia ser feito, eu fiz por multibanco logo. Então foi isso. Termino o atendimento, porque eu não posso mostrar porque tem muitos dados, né? Mas quando termina o atendimento, vamos lá, é mais ou menos isso aqui, ó. Eles dão um papel com esse aqui, certo? Que é o comprovativo, o recibo comprovativo de pedido. Aí vai ter o número do processo, vai ter ali os seus dados. Ela assina, né? Você assina e ela indica, olha, agora é só aguardar que o título de residência, o cartão é enviado para sua morada. E pronto, tudo resolvido. Espero que tudo certo, né? Não gerou nenhuma pendência imediata. Então agora é torcer para tudo dar certo. Então, para não estender também muito, mais uma vez eu vou deixar isso tanto na descrição do vídeo quanto em algum comentário. Com esses documentos não tive nenhum problema, tá bom? Espero que vocês também não tenham. Desejo muita sorte nessa caminhada
não é fácil, a gente que está fazendo, né? Quem olha às vezes parece que é muito fácil, tudo muito bom, mas a vida não é um morango em lugar nenhum, nunca vai ser. Mas eu torço muito para que dê certo para vocês também e trouxe isso aqui, né? Não sou, né, blogueiro, não quero trabalhar assim com isso, mas assim eu acho que ajuda muito, muito quando a gente precisa de um norte e a gente sabe que o site aqui, a comunicação oficial do governo, né? Ela não é tão esclarecedora quanto aos todos os documentos que precisam. E eu acho que é uma forma de ajudar e falar assim, olha, eu levei isso aqui e deu muito certo, então faz desse jeito que tem tudo para dar certo para você também. Tá bom? Então, um abraço para vocês. A gente já está aqui nesse climão de Natal, né? Dia 20 de dezembro. Desejo boas festas. E no que eu puder ajudar aqui nos comentários, a gente bate esse papo e segue. Tá bom? Forte abraço. Tchau.